Quero compartilhar algumas informações importantes sobre a vida de Zaqueu. A palavra fala que Zaqueu era chefe dos publicanos e era um homem rico. Isso está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, nos tempos de Jesus, o povo de Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, né? E havia ali os publicanos que eram cobradores de impostos, né? E o povo judeu não gostava dos publicanos, né? O povo judeu odiava os publicanos porque eles, além de trabalhar para Roma, né? Eles defraudavam o povo ali, se aproveitavam do cargo deles de cobradores de impostos e cobrava ali um preço abusivo, tá, dava sempre um jeito de roubar ali, e além disso ainda trabalhava para o Império Romano. E a Bíblia descreve que Zaqueu ele era chefe dos publicanos e era rico, né? Isso é informações importantes aqui. Então eu separei três atitudes de Zaqueu que eu quero colocar aqui. A Bíblia é sempre muito rica, né? Tem vários pontos aqui para a gente aprender sobre essa história de Zaqueu, que é bem resumida na Bíblia, mas é muito importante. A primeira é que Zaqueu ele teve curiosidade, partiu de Zaqueu a curiosidade, o interesse em conhecer a Jesus, né? Então Zaqueu, a Bíblia descreve que ele era de pequena estatura e ele subiu numa árvore ali, numa figueira brava, e ele sabia que Jesus ia passar ali por aquele local ali. Como ele era de pequena estatura, Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão, né? Jesus fez sinais e pregava, e sempre uma multidão ali em volta de Jesus ia ficar difícil para ele, porque ele era pequeno. Então ele deu um jeito ali, subiu numa árvore, e ali quando Jesus passou ali, que debaixo da árvore ali, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém estar na sua casa. Olha aqui, que interessante, que privilégio, né? Que eu percebo, né? Essas pessoas que conviveu nos tempos de Jesus, eles tiveram um privilégio muito grande. Zaqueu recebeu, né, Jesus na casa dele. Olha só, a curiosidade de Jesus e a bênção que Zaqueu, a curiosidade de Zaqueu, né, e a bênção que ele recebeu de Jesus, a presença de Jesus lá na casa dele. Jesus falou para Zaqueu: desce depressa, que hoje me convém estar na sua casa. Isso eu achei interessante. Então, tudo partiu de Zaqueu primeiro. Zaqueu que teve a curiosidade de conhecer Jesus, o interesse de ir até Jesus, subiu ali na árvore, porque ele queria ver Jesus, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Zaqueu recebeu Jesus com alegria na sua casa, né? E já mostra que Zaqueu estava ali com o coração já contrito, já estava ali o Espírito Santo já estava ali trabalhando na vida dele, né? Isso está escrito no versículo 6, diz assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então, quando Jesus falou aquilo para Zaqueu: desce depressa, que hoje me convém estar na sua casa, Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria, com satisfação, com prazer. E então Zaqueu já estava ali todo já tocado ali é, pela ação do Espírito Santo, que estava já ali trabalhando na vida dele. Ele recebeu com alegria. E um detalhe aqui rápido é que aquele povo ali questionava Jesus, porque Jesus foi na casa de Zaqueu, né? Isso está no versículo 7, diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha só que interessante. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aquele povo ali questionou Jesus. Olha, ele entrou na casa de um pecador. Mas Jesus tinha um plano ali, já tinha um propósito muito grande ali naquela estada de Jesus ali na casa de Zaqueu. E esse é o ponto que eu achei muito, muito interessante. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E o terceiro ponto que eu anotei é que Zaqueu ele teve uma atitude muito curiosa, muito interessante, que é a atitude de uma pessoa que teve realmente um encontro com Jesus e teve uma transformação de vida, uma transformação na forma no seu pensamento, né?
E no primeiro versículo que eu li, que é o versículo 2, a Bíblia descreve que Zaqueu era rico. E aí, no versículo 8, diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Olha só, um homem que era rico resolveu dar metade dos seus bens para os pobres. Uma característica de alguém que realmente teve um encontro com Jesus é que o dinheiro passa a não ter tanta significância, tanto valor na vida dele, porque ele já encontrou Jesus. Então a gente percebe que Zaqueu, ele era rico, ele é chefe dos publicanos lá, era respeitado, mas ele não tinha ali aquela completude de vida, ele não estava totalmente realizado. Ele não se sentia totalmente realizado, porque ele ainda não tinha tido aquele encontro com Jesus que teve e ele teve a vida dele totalmente transformada, a forma dele enxergar as coisas foi totalmente mudada. Até então, Zaqueu tinha uma preocupação muito grande com riqueza, com dinheiro, porque ele era rico, ele era chefe dos publicanos. E aí ele resolveu dar tudo para os pobres. Olha só que interessante. E ele continua dizendo assim o texto: E se de alguma forma tenho defraudado alguém, resolvo devolver 4 vezes mais. Olha só que interessante. Então Zaqueu estava tão arrependido ali que ele pensou assim, estava tão transformado ali que ele pensou: se eu defraudei alguém, vou retribuir quadruplicadamente, vou devolver 4 vezes. Olha só que transformação que a pessoa recebe quando tem um encontro verdadeiro com Jesus. E aí, um detalhe só dessa história é que a Bíblia fala que Zaqueu diz assim: se tem defraudado, né? Então, a gente não pode afirmar que Zaqueu defraudou alguém, né? A gente percebe que Zaqueu não tinha certeza se tinha defraudado alguém, mas o importante é que o coração dele estava totalmente arrependido. Que se eu defraudei alguém, vou devolver quadruplicado, né? Então, no mínimo, Zaqueu, por ser o chefe dos publicanos, né? Se ele não defraudou alguém, a gente não pode afirmar isso, né? Ele diz: se tem defraudado, né? Se eu defraudei alguém, mas ele era chefe dos publicanos. Então, no mínimo, ele era omisso ali. Ele viu ali as coisas, ele viu a corrupção ali, ou de alguma forma ele se beneficiou ali dos publicanos defraudarem alguém, e no mínimo, ele era omisso. Ou seja, a vida dele era uma vida ali envolvida com corrupção. Mas a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele teve a vida dele totalmente transformada. E é isso que é o importante, a pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus, que aí a transformação de vida, a transformação de vida, ela é certa, porque Jesus, a presença de Jesus muda totalmente o rumo da vida da pessoa, né? Achei muito interessante, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender cada dia mais a tua palavra e que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Amém.